Bem-vindos a mais uma meditação levemente. Hoje a gente vai finalizar a nossa série sobre as 4 nobres verdades do Buda e explorar nossa mente usando o chamado nobre caminho óctuplo, que é a 4ª nobre verdade, Patipada, que significa o caminho. Antes de tudo, a gente tem que começar esclarecendo algumas coisas. Por exemplo, se você olhar no Wikipedia, o que quer dizer o nobre caminho óctuplo, vai te dizer que é uma técnica. Então, à primeira vista, pode parecer que o Buda está te dizendo o que você tem que fazer. Só que, na realidade, o caminho óctuplo é uma descrição do que você vai conseguir observar na sua mente quando você realmente entender as 3 primeiras nobres verdades. O que o Buda realmente quer ensinar aqui é o reconhecimento do que acontece na mente. Então, assim, é como a teoria da evolução, por exemplo. É só um reconhecimento do que já acontece na natureza. A teoria não inventou nada, só observa. Por que a evolução acontece desse jeito? A gente não sabe. A gente só reconhece que essa é a natureza do universo em que a gente existe. Então, Buda quer que você, primeiro, reconheça as 3 nobres verdades. Que você reconheça a sua insatisfação, o seu desconforto. Reconheça que o que gera essa insatisfação é um desejo de controlar o que está acontecendo com você naquele momento. Então, você quer que uma coisa boa que você sente continue e quer que uma coisa desagradável pare de ser sentida. E, por fim, o Buda quer te ensinar a reconhecer que se esse desejo aparece na sua mente, ele também desaparece, porque essa é a natureza de todas as coisas que você experiencia. E aí, no momento que o desejo não está na sua mente, você também não tem a insatisfação, que é o que te faz sofrer, né? E importante lembrar também que racionalizar isso não é o mesmo que reconhecer, que é o que o Buda estava falando. Quando você reconhece as 3 primeiras nobres verdades, algo acontece com a sua consciência, como se fosse um clique assim. Você sente a diferença, a clareza daquele momento. Uma sensação de novidade, possibilidade, liberdade. Sua perspectiva muda e você se torna um com a sua experiência, abandonando seus apegos e aversões. Então, uma experiência boa ou ruim não importa, porque seu ponto de vista está além desses conceitos e julgamentos. Essa perspectiva é chamada pelo Buda de visão plena, ou como muitos traduzem, visão correta ou ideal. E é o primeiro e o mais essencial componente do caminho óctuplo. Se você não entende o primeiro, você não consegue chegar nos outros. Então, como que você atinge isso, né? E aí que tá. Porque não vai ser algo que você vai atingir. Vai ser algo que vai acontecer naturalmente com você. Vai vir de dentro da sua própria mente, como consequência natural de meditar e acalmar, né, toda a loucura que se passa aí dentro. Então, quando sua consciência se torna simples, aí basta ficar olhando que você vai reconhecer ou realizar, como muitos falam, né, você vai ter uma realização. E o mais incrível não é uma realização de uma coisa nova, é o reconhecimento da natureza fundamental da sua realidade. Ou seja, você consegue observar o que sempre esteve ali. Ao cultivar essa visão plena, você naturalmente começa a desenvolver as outras partes do nobre caminho óctuplo. Então, ênfase no naturalmente, porque nada disso é uma virtude que você está se forçando a ter. São coisas que você começa a reconhecer que acontecem mais e mais como consequência de cultivar a visão plena. Então, né? Desculpa se está muito confuso, mas vamos lá. No caminho óctuplo, a gente tem 3 partes relacionadas à ética,
comunicação plena, ação plena e profissão plena. A essência desses 3 componentes do caminho óctuplo é minimizar o mal que a gente faz aos outros e ao mundo. Então, o mal que a gente pode fazer através do que a gente fala, né, ou escreve, no caso da vida moderna também, do que a gente faz, de como a gente vive, trabalha e produz. Em seguida, temos mais 3 componentes, que dessa vez são relacionados à meditação, que são a atenção, o esforço e a concentração plena. É possível cultivar todos esses 6 componentes do caminho óctuplo só cultivando a visão plena. Né? Mas como isso? O que o Buda dizia é que quando você é testemunha do seu sofrimento e do seu desejo, como um observador, você não é levado por eles. Então, você observa eles aparecendo e desaparecendo de forma clara, sem o seu envolvimento. E por isso, sua comunicação, suas ações, seu trabalho, seu consumo, a qualidade da sua atenção, da sua concentração e esforço, tudo isso tem por trás a chamada intenção plena, que é o último componente do caminho óctuplo. Essa intenção plena, ela é cheia de compaixão, gentileza e boa vontade. Então, resumindo tudo, você medita e assim treina sua mente para observar a sua experiência como uma testemunha. Quanto mais você treina, mais você vai perceber as nuances do que você sente e pensa em cada momento. Você vai conseguir ver o espaço entre o que você sente e pensa. E vai poder olhar para o seu sofrimento e ver também o seu desejo. E assim continuar se abrindo, descobrindo mais apegos e aversões, mais e mais profundos. E no momento em que sua mente estiver calma o suficiente, você vai conseguir testemunhar tudo desaparecendo e entender o que significa a visão plena. E aí, tudo muda, porque quando você sabe o que é a visão plena, você sente uma conexão natural com esse estado mental. E o que isso vai fazer você continuar voltando para ele mais e mais durante a meditação. Isso vai transformar toda a maneira como você se relaciona com o mundo e com a sua experiência. Assim, você vai conseguir notar todos esses componentes do caminho óctuplo aparecendo em você, sem forçar nada. Isso que é interessante, porque o que quer dizer é que o caminho óctuplo não é algo que você faz, é algo que você se torna através da prática. Porque nada disso que eu falei até agora é para acreditar ou para pensar racionalmente sobre. É para meditar, acalmar a mente, deixar todos os nomes irem embora, os papéis sociais evaporarem, deixar tudo sumir. Só assim você dá espaço, você cria caminho para finalmente voltar na sua casa, no sentido mais sagrado da palavra casa possível. Então, essa é a introdução de hoje. Vamos ficar em uma posição confortável e meditar. Hoje, você vai explorar sua mente usando os ensinamentos das 4 nobres verdades do Buda. Primeiro, feche os olhos e se permita relaxar seu rosto, sua testa, sua mandíbula. Relaxe também seus ombros, seus cotovelos, braços e mãos. Tente mexer um pouco suas costas para se conectar também com essas partes do seu corpo. Para acalmar sua mente e conseguir observar melhor sua experiência, você vai usar as sensações da sua respiração como âncora. Então, você vai treinar seu foco de atenção para voltar gentilmente para sua respiração toda vez
que você se esquecer que estava meditando. Os pensamentos virão, os desconfortos virão. Tente não bloquear e nem resistir. Observe eles aparecendo e continue junto com a sua respiração durante toda essa sessão. Permita que tudo continue fluindo na sua consciência, que tudo continue se movendo. Deixe tudo ser naturalmente como deve ser e somente observe. Observe o ar entrando e saindo. Mexendo seus ombros e sua barriga. Continue observando as sensações da sua respiração, enquanto nota todo o resto aparecer e desaparecer. Um som, um cheiro, um pensamento. A temperatura nas suas narinas, o ar entrando e saindo, tudo se transformando. Permita que você mesmo se torne simples. Deixe para depois os seus papéis sociais e suas preocupações do dia a dia. Permita se tornar simples, como um bebê, sem saber nada sobre nada, sem contar histórias, sem a necessidade de nomear. Um bebê que só escuta, olha, cheira, sente gostos e sensações. Deixe seus ouvidos ouvirem, sua mente pensar, seus pulmões respirarem. Tudo que é agradável ou desagradável, deixe tudo livre para aparecer e sumir. Tudo dançando na sua consciência e somente observe. Nada precisa ser de uma forma ou de outra. Tente aceitar tudo o que você experienciar abertamente e gentilmente. Se conecte à sua respiração e deixe tudo aparecer e desaparecer, sem resistir, sem se apegar. Calmo, aberto, gentil. Você nota desconfortos aparecendo? Tente observar com honestidade e compreensão. Buda queria te ensinar que onde há desconfortos, também existe grande potencial de aprendizado. O sofrimento é sempre o seu maior professor. Não é necessário nomear, não é necessário suprimir esse desconforto. Não é necessário resistir aos pensamentos sobre esse desconforto. Aceite tudo exatamente como acontece e continue observando,
enquanto se conecta com a sua respiração. O ar entrando e saindo, os ombros subindo e descendo. O momento em que uma respiração acaba e outra começa. Tente se conectar com essas sensações. No último minuto dessa sessão, escute os sons ao seu redor. Deixe todo o resto passar e se foque somente nesses sons. Você percebe que é muito mais óbvio quando um som aparece e desaparece na sua mente? Você percebe que é muito mais óbvio que é impossível se apegar ou resistir a um som? Durante esse último minuto, tente notar o momento exato que um som desaparece na sua mente. Muito obrigado por completar essa sessão. Essa foi a última meditação da nossa série sobre as 4 nobres verdades do Buda. Uma observação que eu queria fazer antes de terminar é que durante essas sessões a gente falou muito sobre se livrar do apego, né? E eu acho importante notar que se libertar do apego é totalmente diferente de sentir desapego. Eu sei que parece igual, né? Mas o desapego que a gente usa como palavra, né, na vida normal é dizer isso não sou eu. É um distanciamento de alguma coisa, né? Alguma ideia ou um rótulo. Tipo, tô me desapegando dessa pessoa. É quase um tipo de rejeição.
Mas quando o Buda fala de se libertar do apego, o que ele está falando é sobre reconhecer a impermanência dos conteúdos da mente. E o que vai te ajudar no cotidiano, meditar com as nobres verdades do Buda e tentar reconhecer a impermanência, né? Um exemplo, imagina que você tem um pouco de compulsão por comprar coisas, né? Quando você treina observar as suas insatisfações e os desconfortos, você nota essa compulsão aparecendo na sua mente antes de reagir. Você consegue ver as sutilezas daquele desejo e daquele sofrimento relacionado àquele objeto que você está vendo que você quer comprar. Observar tudo isso acontecendo, né, com uma abertura, te traz gentileza e compaixão com você mesmo e te faz agir com muito mais clareza. Então, se tem tanta vantagem, né, por que a gente não continua treinando a nossa mente? E aí a gente vai se libertando cada vez mais nesse processo, naturalmente. Então, sempre que você se sentir que está preso, né, muito preso no seu dia a dia, com as suas ansiedades cotidianas, você pode retornar para as 4 nobres verdades do Buda, que também são conhecidas como a verdade dos seres nobres. E se lembrar que é possível acalmar a mente e se abrir para experienciar coisas inimagináveis. Porque lembrando, né, tudo isso que eu falei nessas sessões não são verdades abstratas ou uma filosofia. Elas são descrições da natureza fundamental de como funciona a mente. Então você pode observar em você mesmo. E, bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa série e que vocês tenham um bom fim de dia. E eu vejo vocês na próxima semana para mais meditação levemente. Boa noite.